Ora, muito bom dia a todos. Peço desculpa em primeiro lugar por este pequeno atraso que se deveu exclusivamente a problemas técnicos. O colóquio Editar os Clássicos da Literatura Portuguesa hoje, porquê, para quê e como, vai iniciar os seus trabalhos e passo de imediato a palavra ao Sr. Presidente da Fundação Dom Luís I e Diretor da Cátedra Cascais Interartes, o professor Dr. Salvat Teles de Menezes. Muito obrigada. Muito bom dia, muito obrigado. Cabe-me efetivamente, na qualidade de Presidente da Fundação Dom Luís I e de Diretor ficcionado da Cátedra Cascais Interartes, porque eu agora estou dedicado a traduzir o livro de Fernando Pessoa, escrita pelo Richard Zenit. Lembrei-me de encontrar aqui uma fórmula para dizer isto. Eu sou, na verdade, o heterónimo do professor Mário Avelar, no que diz respeito à Cátedra Cascais Interartes, porque ele é que é o diretor executivo e, naturalmente, a ele se deve todo o trabalho excelente que a Cátedra tem desenvolvido no estudo dos artistas de Cascais, em especial, naturalmente, os escritores. É com muito gosto que os recebemos aqui no Centro Cultural de Cascais, no auditório do Centro Cultural de Cascais, que tem, como eu já referi a alguns dos participantes, esta característica de ser também um espaço religioso, que é um espaço adequado para tratar dos temas que aqui vão ser debatidos. Portanto, o que eu quero desejar, antes de mais, agradecer à Comissão Organizadora e aos participantes neste encontro, um trabalho muito profícuo e dizer-lhes que a Fundação Dom Luís I, quer seja através da Cátedra, quer seja diretamente com as nossas outras valências, está sempre disponível para receber eventos de qualidade, em especial aqueles que provenham da academia. Por isso, bom trabalho e, quando quiserem, estamos à vossa disposição. Muito obrigado. Muito obrigada. Tem a palavra de seguida o Sr. Subdiretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, o professor Dr. Carlos Carreto. Ora, bom dia a todos. Permitam-me que cumprimente, em nome da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, o professor Dr. Salvat Teles de Menezes, na qualidade de Presidente da Fundação Dom Luís e Diretor da Cátedra de Cascais Interartes, o meu querido mestre também, professor e amigo Carlos Reis, como coordenador do Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra, e também minha querida colega e amiga Teresa Araújo, coordenadora científica do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição da nova FCSH. Bem-vindos a todos, cumprimento os colegas aqui presentes, cumprimento também todos aqueles que nos acompanham em linha e, em jeito de pequenas palavras e breves de abertura, quero dizer que, enquanto docente e investigador que também lida ou tenta lidar regularmente com as materialidades da literatura, esse objeto que sabemos ser particularmente plural e estável, é para mim um prazer e uma honra representar a direção da FCSH na abertura deste encontro que relança o debate em torno da edição dos clássicos. É um encontro significativo também, a meu ver, pelo facto de reunir duas unidades de investigação em que a questionação sobre o fenómeno literário e a dimensão patrimonial da literatura passa justamente por projetos editoriais que assumem uma dimensão estruturante e estratégica. Edição crítica das obras de Essa de Queiroz, de Almeida Garrett, o arquivo digital de Carlos Oliveira, o arquivo digital colaborativo do Livro do Sossego, para citar apenas alguns projetos do Centro de Literatura Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, o projeto Modernismo
online, o projeto Relite Rome, do que ouviremos aqui falar, projetos também emblemáticos do IELT da nova FCSH, e através de todos estes projetos percebemos quão a fixação de um texto, longe de ser um mero artifício ou um mero processo de transcrição, é consubstancial a um pensamento crítico sobre a literatura que nos conduz mesmo ao âmago da dinâmica da criação poética. Porquê, para quê e como editar os clássicos da literatura portuguesa hoje? Bem, o título do colóquio contém em si mesmo uma clara orientação programática. Ocorrem-nos naturalmente, a esse propósito, algumas das provocações de Italo Calvino, que todos conhecemos, que definia a obra clássica como aquela da qual nunca confessamos que a estamos a ler pela primeira vez, mas sim a relê-la. Mas o prefixo reiterativo esconde mais do que um envergonhado sentimento de culpa. Relembra que se a obra clássica suscita em nós essa estranha sensação de déjà vu ou de déjà lu, é porque, além da influência criadora e transformadora que exerce sobre a tradição literária, ela é sempre em si mesma um vasto reservatório da memória textual, um imenso intertexto no qual se conservam e se recombinam infinitamente traços e vestígios estruturantes de uma matriz literária e cultural. Poder reler um clássico é poder regressar eternamente a um lugar que nos é estranhamente familiar, esse lugar comum do reconhecimento a partir do qual nos reconstruímos e reinventamos a nossa memória e o nosso destino. A obra clássica é assim como um rumor da língua, diria Roland Barthes, que teima em ecoar em cada um de nós. Lembramos todos Ricardo Reis. Deve haver no mais pequeno poema de um poeta qualquer coisa por onde se note que existiu Homero. É verdade que todos regressamos a Homero, mas também é verdade que todos nós regressamos a Dante, a Pessoa, a Garrett, a Camões ou a Camilo. Por que editar um clássico? A resposta mais evidente, mas não forçosamente a mais simples, é para que continue a ser lido, independentemente do seu suporte material ou da maior ou menor complexidade do aparato crítico que o acompanha. Para que não se perca esse rumor da língua, para que continue a interpelar-nos, a espantar-nos e a confrontar-nos com as limitações dos modelos e instrumentos teóricos e metodológicos através dos quais tentamos compreendê-los. Termino, como não podia deixar de ser, através de um breve regresso à Idade Média e ao pensamento de uma poetisa, Marie de France, que por volta de 1170 procede a um notável trabalho editorial que consistiu em traduzir e transcrever em verso contos da tradição oral bretã. No seu prólogo, fala-nos desse trabalho como um duplo imperativo, um imperativo ético e um imperativo de memória. Com o passar do tempo, diz-nos ela, o sentido tende a tornar-se opaco e ilegível, peço desculpa. Face à erosão do tempo, de que nos falará o professor Carlos Reis, e da memória, editar esse conto significava para ela resgatá-los do esquecimento, que conduz naturalmente à perda das referências culturais e identitárias. Mas isso significava também um trabalho de reapropriação hermenêutico, de reinvestimento semântico, produzindo, dizia ela, um excesso de sentido, através do qual a letra obscura do passado se torna novamente glosa fecunda. Votos de um excelente encontro a todos e também de um debate muito fecundo. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor Carlos Carreto. Tem a palavra de seguida o Sr. Coordenador do Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra, o Dr. Carlos Reis. Muito bom dia, Sr. Presidente da Fundação, prezados colegas, Sra. Coordenadora deste colóquio. A presença do Centro de Literatura Portuguesa como apoiante, co-organizador, como se quiser, deste colóquio é tão evidente como a condição, de que eu vou falar daqui a pouco, de essa como clássico. Não carece de demonstração. O meu colega e amigo
Carlos Carreto já lembrou alguns dos projetos que o Centro de Literatura Portuguesa acolhe e que estão no âmbito justamente das nossas preocupações aqui. Edição crítica de Essa, edição crítica de Garrett, edição digital do livro do Desassossego. E essa, para nós, Centro de Literatura Portuguesa, é uma base de trabalho que tem a ver com a nossa existência enquanto unidade de investigação, mas é também um ponto de partida para debate com outros projetos, com outros colegas, no quadro de uma interação que é extremamente frutuosa e absolutamente indispensável em matéria de investigação científica. E, portanto, deste ponto de vista não há grande coisa a justificar, mas há sim a dizer que a organização de um colóquio como este é extremamente pertinente, até por tocar uma matéria que é uma matéria relativamente localizada no conjunto amplo das humanidades e dos estudos literários e linguísticos também, e, portanto, nesse aspecto faz todo o sentido que afirmemos a nossa posição e a nossa existência. Tanto mais que, como se sabe, hoje, na repartição do queijo orçamental dos financiamentos para a investigação científica, as humanidades estão num lugar relativamente marginal. Em parte, isso é responsabilidade de lógicas políticas e científicas que conhecemos bem e que são lógicas que são cada vez mais da ordem da exclusividade, no sentido próprio em que excluem algumas áreas, ou caminham para isso, em parte também, e sempre chama a atenção para isto, porque muitas vezes nós próprios colocamos numa posição de exclusão e não temos bem a noção de que fazer investigação científica não é fazer um trabalho individual para recriação própria, é trabalhar para a comunidade que financia a investigação científica. E esta componente da nossa atividade é uma componente que eu considero que muitas vezes nós esquecemos. Isto poderia levar a outro tipo de debate, mas eu creio que um colóquio como este, trazendo aqui projetos que estão em curso, outros que porventura já estão terminados, outros que estarão a começar, é um bom atributo para afirmar perante os poderes instituídos duas coisas básicas. Uma é que nós existimos, ou pelo menos pensamos que existimos, e outra é que essa existência tem que ser uma existência da ordem, como eu dizia há pouco, da responsabilidade social relativamente à importância que a investigação tem, sobretudo quando ela é uma investigação financiada por dinheiros públicos. Prezada colega e amiga Sandra Boto, muito obrigado por esta iniciativa, felicitações desde já, porque, com exceção da primeira intervenção, vai ser seguramente um colóquio extremamente fecundo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Dr. Carlos Reis. Tem agora a palavra a Sra. Coordenadora Científica do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição, a professora doutora Teresa Araújo. Faça favor. Um bom dia a todos. Eu penso que posso continuar com a máscara, enfim, queria dar as boas-vindas a todos, muito especialmente ao Sr. Presidente da Fundação, aos meus colegas, e agradecer à minha amiga e colega Sandra Boto a iniciativa deste colóquio, que desde logo colheu o maior entusiasmo por parte do IELT, na medida em que a temática, aliás, como dizia o professor Carlos Reis, a propósito do seu próprio centro de investigação, faz parte da missão e do foco do IELT. Portanto, foi acolhido desde logo com o maior entusiasmo, como dizia. Agradeço a todos a participação, porque estou numa posição ambivalente enfim, representante do IELT, mas também colaboradora na organização deste colóquio e, portanto, agradeço a todos a participação e vamos ter, com certeza, 2 dias bastante proveitosos. Muito obrigada.
Muito bom dia novamente. Eu não atingi ainda o nível de proficiência necessário para falar com esta máscara, portanto vou ter que a retirar. Senhor Presidente da Fundação Dom Luís I e Diretor da Cátedra Cascais Interartes, Senhor Subdiretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa para o Planeamento e Qualidade, Senhor Coordenador do Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra, Senhora Coordenadora Científica do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição, senhores participantes, colegas, amigos, prezados assistentes que nos assistem aqui no auditório e em linha, minhas senhoras e meus senhores. O colóquio Editar os Clássicos da Literatura Portuguesa hoje, porquê, para quê, como, significa a título pessoal a concretização de um sonho, talvez mesmo de uma verdadeira obstinação. Programado inicialmente no âmbito de um financiamento que a Fundação Carlos Gulbenkian concedeu ao projeto Garrett Online em 2018, só agora se tornou possível a sua realização. A pandemia impediu-a, como a tantos outros eventos. Entretanto, o contexto alterava-se, como se alterou e adaptou também a configuração do evento. A transferência do mencionado projeto para a Universidade Nova de Lisboa trouxe a esta iniciativa a associação do Grupo de Investigação Literatura, Memória e Suas Materialidades do IELT. Do mesmo modo, o Grupo Património Literário do Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra, ao qual Garrett Online também se encontra vinculado, disponibilizou-se entusiasticamente, como sempre, aliás, para alavancar a concretização desta ideia. Do mesmo modo, por parte da Cátedra Cascais Interartes, recebemos desde o início um caloroso e muito eficiente acolhimento à iniciativa. Aqui ficam, desde já, os especiais agradecimentos da organização a estas instituições. As circunstâncias em que realizamos este evento estão longe de ser as ideais. São, no entanto, as possíveis. E levar a cabo o possível nos dias que correm já não é pouco. Recordo uma madrugada de tempestade e um confinamento concelhio há cerca de um ano atrás, que foi uma conjugação fatídica que boicotou a apresentação de uma candidatura a apoio financeiro com vista à realização deste colóquio. Não nos iludamos. Só a infinita generosidade dos participantes e das instituições organizadoras e apoiantes permitiu que hoje partilhássemos estes 2 dias neste magnífico espaço. A acessibilidade dos patrimónios literários, que algumas vezes convergem sob a etiqueta de cânon literário, existe sempre uma mediação. Com frequência, lamentavelmente, a importância ou sequer a existência de tal mediação é ignorada pelos públicos que se aproximam destes textos. Cabe ao editor, ao filólogo, portanto, figura tão pouco reconhecida, pelo menos neste Portugal do século XXI, esse papel de mediação. Ignora-se, por exemplo, que dar a ler um texto clássico de qualquer literatura resulta de uma árdua e morosa tarefa prévia de exegese, de comparação de testemunhos, de escolhas. O texto dado a ler responde, pois, ao horizonte de conhecimento ou de desconhecimento do editor sobre um texto, sobre uma obra, sobre o autor, sobre o contexto, sobre um período e poderíamos prosseguir. A responsabilidade é bastante grande, a nossa, a do editor. A crítica textual, que é a disciplina que ampara, a par de outras, o trabalho do editor na qualidade de primeiro leitor de um texto e ou de uma obra, nas decisões que venha a tomar, remonta à demanda humanista pela recuperação do saber, ancorado no conhecimento dos textos antigos, entendidos já então como património cultural do homem. Os métodos modernos da crítica textual, esses nascem no seio do positivismo oitocentista e espelham-se ainda, grosso modo, na edição filológica de textos. O panorama viria a complicar-se no século XX com o aparecimento de questões que se foram levantando em torno da textualidade, muito amplificadas pela proliferação de espólios de autor que se foram também multiplicando e tornando acessíveis. Novas abordagens, como a genética textual, se foram impondo numa atividade que se pautava até aí por uma significativa estabilidade, não sem gerarem ruidosa polémica. Mas tudo se complicou ainda mais com a intromissão do digital nos processos de edição de texto na transição para o século XXI,
o que viria a designar-se filologia digital. Qual o ponto da situação, afinal? No que respeita à literatura portuguesa, escassos são os encontros, e isso já foi aqui mencionado hoje, que promovem o debate em torno da edição de textos, talvez porque diminuto prestígio se conceda à tarefa de editar um texto, neste caso um texto literário. Este encontro não procura fomentar a discussão entre edição em papel versus edição digital, que é um debate que eu considero, aliás, estéril e faccioso. Bem pelo contrário, pretende-se aqui proporcionar um espaço de debate a editores comprometidos e com trabalho realizado com corpora clássicos portugueses a partir de diversas abordagens. Propomos ainda algumas intervenções de caráter mais teórico e reflexivo. Outras destinam-se a apresentar projetos em curso, projetos internacionais em curso, que consideramos de proveito para a edição de corpora portugueses. Retomamos, por isso, o sentido etimológico do termo colóquio, que significa conversar. Tentaremos aqui contrariar um modelo de encontro científico tão em voga nos tempos que correm, em que os intervenientes participam para se escutar a si próprios. Tentaremos adotar o novíssimo conceito da slow science, movimento que parece começar a impor-se na academia com vantagens para todos. Isto pese embora o vasto e exigente programa destes 2 dias. No final, após as intervenções e respectiva discussão, e depois do debate prometido para a mesa redonda desta tarde, o desejo da organização é que possamos todos abandonar esta sala com ideias para trabalho futuro, com novos rumos em mente, enfim, com uma estratégia global em vias de definição para a edição dos clássicos da literatura portuguesa. Nota-se, sem dúvida, a ausência de nomes neste painel, de especialistas que não puderam participar por vários motivos e cujo contributo se afiguraria realmente precioso. Talvez uma segunda edição do encontro possa colmatar estas ausências. Por fim, deixo algumas considerações de ordem muito prática para o funcionamento do colóquio. A primeira delas é uma advertência, porque o programa sofreu uma ligeira alteração no que respeita à composição do painel da mesa redonda que se realiza esta tarde pelas 17h30. Porque, por motivos inadiáveis, o professor Guilherme de Oliveira Martins não poderá comparecer e será substituído pelo Dr. Miguel Magalhães, que é o atual diretor do programa Gulbenkian Cultura. Em segundo lugar, uma palavra aos assistentes. Aqueles para quem o colóquio assume o caráter da ação de formação deverão confirmar a sua presença no início de cada manhã ou de cada tarde e depois submeter o trabalho acordado conforme as indicações que receberam. Receberão ainda um e-mail por parte da organização a confirmar esta questão. Na sala estará presente uma folha de presenças. Para quem assiste online, cada formando deverá dar constância da sua presença através do chat da sessão. Será possível aos participantes online entrarem no debate também através de perguntas que deverão ser submetidas no chat, para não causarmos mais ruído aqui na sessão, que o moderador fará o favor de introduzir no debate final após as sessões. Pedimos desde já as nossas desculpas por algum eventual problema técnico que possa surgir, aliás já surgiu, e deste modo é expectável que venham a ocorrer alguns atrasos nos trabalhos no dia de hoje. Um terceiro ponto que tem a ver com os certificados de presença, quem solicitou certificado no momento da inscrição irá recebê-lo digitalmente através do e-mail para o qual se registou. Por fim, informar que as sessões estarão a ser gravadas, isto para efeitos de proteção de dados e privacidade. Por fim, resta-me agradecer a todos os oradores convidados. Aqui fica o nosso mais sincero e profundo bem-aja. Ao público, esperamos que o evento seja de veras produtivo. Tanto eu, Sandra, como os restantes membros da organização estaremos ao dispor para tudo o que for necessário. Assim, em meu nome pessoal e em nome da organização, sejam todos muito bem-vindos ao Centro Cultural de Cascais. Passamos já de seguida à primeira intervenção da manhã e bom trabalho a todos. Obrigada.